Parada do café. A multidão e o discípulo. João, capítulo 21, a partir dos versos 4 a 8. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-lhe isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Eu queria tratar desse texto um pouquinho aqui com a gente. A gente já falou, num determinado momento, sobre não ser a multidão. E então, por que não falar sobre por que ser discípulo, então? O discípulo, primeiramente, ele vai se destacar no meio da multidão. Ele é uma pessoa diferente. A forma dele agir, a forma dele pensar, a forma dele se relacionar com o seu mestre e com os outros é diferente. Ele tem uma visão mais clara daquilo que ele quer e daquilo que o mestre dele quer. Então, Jesus ensinava aos seus discípulos, além de explicar para eles aquelas coisas que eram mais difíceis, sabe? Existiam algumas parábolas que os discípulos também não entendiam, mas que o Senhor falava assim: não, daqui a pouco eu explico para vocês. Daqui a pouco o Senhor chamava eles num canto e explicava para eles de uma forma mais segura. Por exemplo, a parábola do semeador. Ele teve que explicar para os seus discípulos. Então os discípulos, eles se diferenciam porque o tratamento do seu mestre com eles é diferente. Por que o tratamento do mestre é diferente com o discípulo? Porque o discípulo, ele quer andar com o mestre. Quando ele conhece o mestre, ele quer andar com o mestre, ele quer aprender do mestre, ele quer se dedicar ao mestre. É diferente daquele que está no meio da multidão, entende? Daquele que está naquela confusão. Porque quem está no meio da multidão, ele segue quem está na multidão. Se você observar uma multidão, quem está ali no meio, do meio para trás ali, ele está seguindo quem? O da frente está seguindo quem? O outro da frente. O da frente está seguindo quem? O outro da frente. Né? A multidão, normalmente, ela não sabe dos acontecimentos. Ela conhece os acontecimentos porque eles ressoam. Né? Não porque ele está ouvindo ali diretamente. Ele está ouvindo de alguém que ouviu, que é alguém que falou, para alguém que contou, e aí ele está sabendo. Então a multidão, ela nem sempre sabe das coisas naquele mesmo instante. Né? E aí, eu queria tratar de algumas capacidades que marcam o discípulo entre a multidão. Uma coisa que a gente vai perceber é o compromisso. Veja aqui que no texto em que a gente leu, o Senhor perguntou para os discípulos: tem algo para comer? Eles se empenharam em fazer aquilo que tinha que ser feito. Tá certo, você vai falar assim: mas Jesus mandou jogar do lado direito a rede. É verdade, mas eles remaram o barco até a beira. Eles trouxeram a pesca. O discípulo, ele tem compromisso. Você percebe que todos os discípulos do Senhor, todos os apóstolos do Senhor, eles foram fiéis até o fim. Você pode até dizer assim: mas Jesus não foi bem assim não, Jesus foi só um profeta. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Até os maiores investigadores, eles dizem que o seguinte, eles falam assim: olha, não tem condição de o evangelho não ser verdade. Por quê? Porque não tem condição tantas pessoas durante tantos anos sustentar a mesma mentira. Entende? O discípulo, ele tem compromisso com aquela verdade que ele acredita ali, ele vai a fundo naquela verdade. No momento do aperto, o discípulo é capaz de dar a própria vida. Todos eles foram assassinados. O último deles foi João, estava preso numa masmorra, estava preso numa ilha. O discípulo ama
Ele ama o seu mestre, ele ama a causa do seu mestre. Ele é dedicado, ele possui dedicação no ensino, ele possui dedicação naquilo que ele precisa fazer, naquilo que ele precisa realizar. Ele tem fé. O discípulo, ele tem uma fé que leva ele ao Marte. O discípulo, ele também, ele tem um coração, sabe o quê? Ele tem um coração ensinável. O discípulo, ele consegue compreender que ele errou e fala assim, olha, me ajuda a consertar. Alguém chegou para Jesus e falou assim, olha, me ajuda na minha incredulidade, eu não dou conta. Ele é rápido em perdoar. O discípulo, discípulo de Jesus, ele quer perdoar. Sabe por quê? Porque ele entende o que é ser perdoado. Ele busca agradar o seu mestre, ele é abnegado, ele olha para os outros antes de olhar para ele mesmo, entre muitas outras características. Eu estou citando apenas essas aqui. O discípulo, ele reconhece o seu mestre e por ele se atira ao mar de volta. Lembra que quando Pedro estava afundando nas águas, quando ele estava andando com o Senhor, que ele se atirou nas águas. Ele falou assim, mesmo que eu não ande, eu vou chegar lá no meu Senhor, eu preciso chegar no meu Senhor. O discípulo tem outra característica linda, eu acho isso lindo, é o agradecimento. O discípulo do Senhor, ele é grato. Ele é grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito a ele. Eu queria te pedir, pensa nessas coisas que eu estou te dizendo, avalie a sua própria vida. Veja se você é um discípulo, ou se você é um que está na multidão. Eu te convido a sair da multidão, sabe? Eu te convido a pensar diferente, a procurar olhar o seu mestre. Que o Senhor te abençoe.